Sabe qual é o documento que, no fundo, define a essência do que é ser cidadão aqui no Brasil? É o artigo 5º da nossa Constituição. Pensa nele como a base de tudo, sabe? O alicerce que garante desde a nossa liberdade de expressão até a proteção da nossa casa. A lista de direitos lá é bem grande, mas hoje a gente vai mergulhar nos pontos que realmente impactam o nosso dia a dia. E olha, tudo começa com essa frase aí, o chamado caput do artigo. Essa é uma das promessas mais fortes que uma democracia pode fazer. Ela estabelece que, na frente de um juiz, a lei tem que ser a mesmíssima para todo mundo, sem privilégio, sem preconceito. É daqui que parte tudo que a gente vai conversar. E partindo dessa grande promessa de igualdade, a Constituição se firma em 5 pilares. São eles: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Dá para imaginar como se fossem as colunas que sustentam todo esse prédio dos nossos direitos, sabe? Cada inciso, cada detalhe que a gente vai ver está conectado a um desses 5 pontos. Então vamos começar por essa coluna da igualdade. Parece uma coisa simples, né? Mas a Constituição vai bem além daquela ideia de só tratar todo mundo igual e pronto. Tem uma diferença aqui que é crucial entender. E essa imagem na tela ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. A igualdade formal é aquela coisa de dar o mesmo caixote para todo mundo. Simples assim. Agora, a igualdade material, essa é mais inteligente. Ela reconhece que as pessoas não partem do mesmo ponto, que elas têm alturas diferentes. E para que todo mundo consiga de fato ver o jogo, é preciso dar apoios diferentes. A lei busca essa justiça mais real, que é tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. E essa ideia de dar o caixote certo para cada um é exatamente a lógica por trás das ações afirmativas. Políticas como as cotas, por exemplo, são a igualdade material na prática. O objetivo é bem claro: compensar desvantagens que vêm de muito tempo, tentando nivelar o campo para grupos que historicamente foram deixados para trás. E um ponto importante: a ideia é que sejam ferramentas temporárias, para serem usadas até que a igualdade de oportunidades vire a regra e não a exceção. Bom, saindo da igualdade e entrando na liberdade, vamos falar daqueles direitos que protegem a nossa autonomia, a nossa vida privada. E aqui a gente já encontra um equilíbrio bem delicado. A Constituição diz: pode pensar e se manifestar livremente, mas tem uma condição: é preciso se identificar. O anonimato é proibido justamente para que a liberdade venha sempre de mãos dadas com a responsabilidade. E o motivo é este: a proibição do anonimato existe para que, se alguém se sentir ofendido pelo que foi dito, essa pessoa possa buscar uma reparação. Isso pode ser na forma do direito de resposta, que tem que ser proporcional ao estrago, ou até por meio de uma indenização, seja por dano material, moral ou à imagem. E essa proteção é muito mais ampla. A Constituição basicamente cria um escudo em volta da pessoa, protegendo 4 áreas que são invioláveis: a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem. Se alguém violar qualquer uma delas, pode ter que pagar a indenização. Agora, vamos para um espaço físico, para um dos direitos mais famosos do artigo 5º, o nosso lar. A Constituição define a casa como um asilo inviolável. A regra geral é essa: ninguém pode entrar sem o consentimento de quem mora lá. Mas, como quase todo direito, existem algumas exceções bem específicas. E essas exceções são poucas e bem claras. A qualquer hora do dia ou da noite, só em 3 casos: para prender alguém cometendo um crime na hora, em caso de desastre ou para prestar socorro. Agora, com uma ordem do juiz, a polícia pode entrar, sim, mas só durante o dia. Essa limitação de horário é uma baita proteção contra abusos, né? E aqui tem um detalhe super interessante: o que a lei entende por casa? Não é só a residência da família, não. O conceito é bem mais amplo. Protege qualquer espaço privado que uma pessoa esteja ocupando. Pode ser um quarto de hotel, um trailer, até mesmo um escritório particular. O foco da proteção é a privacidade da pessoa, e não as paredes do imóvel em si. Ok, já falamos da nossa vida privada, agora vamos para a rua, para a vida pública. Como a Constituição garante nossas liberdades quando a gente se junta em sociedade? Para o direito de reunião, as regras são bem diretas. Primeiro, tem que ser uma reunião pacífica. Segundo, sem armas. E terceiro, e este é o ponto mais importante, não precisa pedir autorização para o Estado. O que a lei exige é um aviso prévio. E esse aviso serve só para organizar o espaço, sabe? Para não dar conflito com outro evento no mesmo lugar e para que a segurança pública possa ser organizada. E além de se reunir de vez em quando, a gente também tem o direito de se associar de forma permanente. A liberdade para criar associações é total. Pode ser um clube de bairro, uma ONG gigante, tudo faz. Só tem 2 condições:
Os objetivos têm que ser legais, claro, e a associação não pode ter um caráter paramilitar. Isso tudo levanta uma questão bem importante. Qual é o limite do poder do Estado sobre essas associações? Será que um órgão do governo, assim, por conta própria, pode chegar e mandar suspender as atividades de uma delas? E a resposta da Constituição é um não bem sonoro. O Poder Executivo não tem esse poder. Apenas o Poder Judiciário pode suspender as atividades de uma associação. E para dissolver, para acabar com ela de vez, o caso é ainda mais sério. Precisa de uma decisão judicial que não tenha mais como recorrer. E essa proteção toda nos leva direto para o próximo tema: os direitos que funcionam como um verdadeiro escudo para o cidadão contra os possíveis excessos do Estado, principalmente dentro do sistema de justiça. Este aqui é um daqueles direitos que a gente chama de absolutos. A proibição da tortura e de qualquer tratamento desumano ou degradante é um pilar que não se negocia num Estado democrático de direito. Simplesmente não existe exceção ou mais para essa regra. E esse escudo se expande por todo o sistema de justiça com 3 garantias fundamentais. Primeiro, ninguém pode perder a liberdade ou seus bens sem o devido processo legal. Segundo, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, ou seja, quem acusa é que tem que provar a culpa. E terceiro, provas conseguidas de forma ilegal, tipo uma escuta clandestina, simplesmente não valem nada no processo. E se mesmo com tudo isso, a liberdade de ir e vir de alguém for ameaçada por uma ilegalidade ou um abuso de poder, aí a Constituição oferece uma ferramenta de emergência, o habeas corpus. É um instrumento jurídico super rápido e poderoso que qualquer pessoa pode usar para frear uma prisão ilegal e garantir que a liberdade só seja tirada dentro do que a lei permite, e nada mais. Para a gente ir fechando, é muito importante entender uma coisa. Essa lista de direitos não é uma peça de museu, sabe? Estática, que não muda nunca. A Constituição foi pensada para evoluir junto com a sociedade. E isso nos leva a um conceito jurídico-chave. A lista de direitos do artigo 5º não é fechada. Os especialistas chamam isso de rol não taxativo. O que isso quer dizer? Que o artigo define um piso de direitos, não um teto. Outros direitos que venham dos próprios princípios da Constituição ou de tratados internacionais que o Brasil assinou podem muito bem ser incluídos nesse nosso grande escudo de proteção. Então, a gente viu que os direitos do artigo 5º são, ao mesmo tempo, um escudo que nos protege e uma voz que nos permite participar da vida em sociedade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. No Brasil de hoje, qual desses direitos fundamentais é o mais urgente, o mais essencial a ser defendido? A resposta que a gente der para essa pergunta acaba definindo o futuro da nossa democracia.